Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando sobre a salvação, a promessa de Deus que foi dada inicialmente a Abraão e chega agora a todos os gentios através do batismo com o Espírito Santo, que é a prova de que recebemos a salvação, que o nosso nome já está registrado nos céus como co-herdeiros em Cristo. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então veja aqui a promessa da pregação do Evangelho, do anúncio de um Evangelho, boas novas de salvação. E o primeiro que ouviu o Evangelho foi Abraão, marcando já uma previsão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então queriam entrar também neste caminho da salvação os gentios, todas as nações da terra seriam justificadas. Todas as nações serão benditas em ti. Evangelho, salvação, entregue a Abraão. Abraão foi chamado, recebeu a promessa da bênção, mas que se estenderia a todas as nações. Está aqui no futuro, todas as nações serão benditas em ti. Então serão justificadas, vão andar de acordo com a vontade de Deus, vão agradar a Deus, vão conhecer a Deus, vão obedecer a Deus. E o que é que o apóstolo Paulo nos fala? Demonstrando que isso aconteceu em Cristo. Que em Cristo essa promessa feita a Abraão, de que havia de justificar pela fé os gentios, foi este o evangelho que foi anunciado a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Isso se cumpriu pela fé em Cristo, o Messias. De que forma isso se cumpriu? Pelo batismo com o Espírito Santo. Todos que recebem o batismo com o Espírito Santo cumprem essa palavra. São justificadas, são benditas, conhecem a Deus, obedecem a Deus, sabem o que fazer, não dependem da letra, uma letra fria, uma letra que mata, porque o ser humano não conseguia estudar o suficiente para aprender, nem tinha poder para praticar. Não entendia, por mais que se sentasse em aulas, em catecismos, em escolas dominicais, ou lá no sábado nas sinagogas, ouvindo constantemente, semanalmente, falar de Moisés e da lei, da Torá, a humanidade, os judeus, os escribas, os grandes estudiosos judeus, os maiores entendidos na lei, os doutores na lei, e no mundo inteiro, não entendiam o suficiente para agradar a Deus. Então, pela lei escrita, pela lei dada em tábuas de pedra, a humanidade não foi capaz, nem o povo judeu, de entender e de praticar. Não agradaram a Deus, não chegaram ao ponto em que Deus tivesse prazer neles. Deus poderia dizer: não tenho prazer nem no vosso culto, nem na vossa adoração, nem nas suas obras. Não me satisfazem. Não é assim que eu disse, não é assim que eu quero, não é essa a minha palavra, não é essa a minha direção, a minha instrução, o meu ensino. Não é isto. Ainda não são benditos, ainda não venceram o mal que está em vós, está dentro de vós, sai pela vossa boca, algo que me desagrada. Vocês ainda não venceram o mal a ponto de me agradarem e de que eu tenha prazer no louvor, na adoração. Vocês ainda não me adoram em espírito e em verdade. Isso só veio a se cumprir, todas essas promessas, agora sim, pela fé em Cristo, que nos leva pela fé, como o próprio Paulo disse aqui aos Gálatas, nós estudamos no último estudo, que pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus, vocês foram batizados com o Espírito Santo, vocês receberam o Espírito Santo pela pregação da fé.
essa mesma pregação que foi feita a Abraão. Alguns vinham recebendo o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, com a promessa feita em Joel, pelo profeta Joel, foi anunciado: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então todas as nações serão benditas em ti. Vamos ver isso. Isso que nós estamos falando está escrito na palavra. É isso que o Espírito nos revela para fazer aqui. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Porque ele ouviu a pregação da fé, Abraão creu, então pela fé ele obedeceu, ele entregou o filho, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi buscando, através da fé, pela fé, esse encontro com Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. É a visita do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. É Deus querendo vir habitar no homem e na mulher, para que Deus mesmo possa ensiná-lo, guiá-lo em toda a verdade. E aí sim, ter poder para agradar a Deus, para ser bendito, para que o justo possa viver pela fé. Ele tem a fé, ouviu a pregação da fé, ele clama, ele pede, ele ora, Deus dá o Espírito Santo, e agora ele anda na presença de Deus, no caminho estreito, ele agrada a Deus, ele serve a Deus, ele adora a Deus, em espírito, tem verdade, porque ele nasceu de novo, nasceu da água, nasceu do Espírito. Isso veio pela pregação da fé. Ele ouviu a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus é essa fé que vai promover a vinda da resposta de Deus a essa fé. Pela fé você ora, e pela essa oração da fé, vem o Espírito Santo, Deus derrama sobre nós o seu poder e vem habitar conosco através do seu Espírito, pelo seu Espírito. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É exatamente isso que nós falamos. Nós estamos falando pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, de que essa lei escrita, ela mata. O homem não tem condições de entender a parte espiritual da palavra. Ele entende a fria letra. Por isso há uma maldição nessas obras, há uma maldição na tábua de pedra, que Ezequiel disse que vou tirar este coração de pedra, vou dar um coração de carne, vou dar um novo espírito, será escrita a lei de Deus, a vontade de Deus, o que agrada a Deus, como servir a Deus, como obedecer a Deus, como agradar a Deus, será escrito na tábua do seu coração, pelo Espírito Santo. E ele então vai ensinar, vai mostrar como obedecer, praticar essa palavra que agora está escrito no seu coração, e não em tábuas de pedra, que transformavam o coração dos homens em pedra. O entendimento duro, o entendimento errado, insuficiente, incompleto, como uma maldição. Você vai constantemente à escola dominical, ao estudo bíblico, na sinagoga, onde for, a qualquer estudo. Mas se não for pelo Espírito Santo dando discernimento espiritual das coisas espirituais, das coisas do céu, que quem é aqui da terra não tem condição de entender a vontade de Deus, o que ocorre no céu, o plano de Deus, não conhece a Deus corretamente. Só vamos conhecer a Deus quando o Espírito de Deus vem habitar em nós. Então ele faz essa ligação da nossa mente, do nosso conhecimento pelos dons espirituais, pelo poder do Espírito Santo habitando em nós. Ele faz essa ligação para nós entendermos as coisas do céu, entendermos, aí sim, pela bênção, serão benditas. Em vez de ser maldita na lei, serão benditas em ti, no batismo com o Espírito Santo através de Cristo Messias. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Veja que bênção, que ligação que o apóstolo Paulo faz, que compreensão dada pelo Espírito de Deus ao apóstolo Paulo nessa frase que foi colocada como versículo 11
de Gálatas 3. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque ninguém vai cumprir toda a lei. Ninguém vai entender toda a vontade de Deus. Quem é o homem para compreender a grandeza de Deus? Não é possível. É evidente, diz o apóstolo Paulo. Porque o justo vai viver na presença de Deus, o justo vai andar com Deus, o justo vai conhecer a Deus, o justo vai entender a palavra de Deus, terá poder para praticar a palavra de Deus, para andar como filho de Deus transformado por esta fé que vem pela palavra de Deus. Cria a fé, nasce a fé, vem a fé e pela fé recebe-se o Espírito Santo de Deus. É nessa sequência. Então o justo viverá pela fé, porque é a fé que vai trazer o Espírito vivificante, o Espírito que abre as portas e vemos a glória de Deus, que revela a luz de Deus, do conhecimento de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, de quem é Deus e quem somos nós, que devemos fazer o que Deus espera de nós. O amor, a gratidão, ações de graça, em tudo dar graça, adorar a Deus, se alegrar com Deus, andar na presença de Deus, falar com Deus, desejar a Deus acima de tudo. Amar o irmão, amar o próximo, amar o necessitado e ser a bênção. Todas as nações serão benditas em ti pela pregação da fé, de sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele vai fazer maldição para cumprir a lei, e a partir dali, do seu sofrimento, que nós falamos aqui, que todos os profetas disseram ser necessário que ele sofresse, morresse, derramasse o sangue para nos libertar da maldição da lei, para ser pendurado no madeiro, mas ressuscitar, vencer a morte, vencer o diabo, vencer todo o mal, vencer o inferno, subir aos céus, ser levado a Deus e ali receber o Espírito Santo e derramar sobre nós. Então ele venceu a lei, nos resgatou da maldição da lei, da letra fria que mata, para que viesse a bênção que está descrita no versículo 14, que diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Veja aqui resumido tudo que nós falamos até agora. Para que a bênção de Abraão, foi primeiro pregado esse evangelho da bênção a Abraão, de que todas as nações serão benditas em ti, pela fé. Quando Abraão responde com fé, ali é apresentado o caminho, é pela fé que os gentios serão abençoados. Esse é o evangelho, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, por essa bênção de Abraão, da fé de Abraão, que foi anunciada aos gentios, nós, quando cremos em Jesus Cristo, nós fazemos como Abraão fez, que creu em Deus, creu na palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E por essa fé, temos essa fé, e Jesus já ressuscitou, já está à destra do Pai, já venceu todo o mal, já essa liberdade de ter este encontro da terra com os céus através de Jesus, do seu sangue. Já está livre o caminho, está aberto o caminho. Então, por essa fé, quem tem essa fé e busca, e clama e pede a Deus para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, que é essa confirmação de que a bênção chegou. Somos benditos também como Abraão, recebemos o Espírito Santo, está aberta o caminho, a porta, a presença de Deus, o conhecimento de Deus, a glória de Deus, a salvação, a eternidade, a alegria do céu. Conhecermos a Deus, conhecermos o que Deus fez por nós, o que Deus fará, o que Deus é, o que Ele tem.
quem somos nós como criaturas criadas por Deus para um propósito, para andarmos com Deus, nos alegrarmos com Deus, conversarmos, falarmos e ouvirmos a voz de Deus, e fazermos festa, sermos como os anjos que fazem festa diante de Deus quando o pecador se converte, se arrepende do seu mau caminho, que cantam, que louvam, como os arcanjos, como os querubins fazem. E nós entramos nessa história, fazemos parte deste corpo, através da fé pelo Espírito, recebemos a promessa e temos a bênção, andamos na luz, somos benditos, vivemos com Deus, na presença de Deus, somos justificados diante de Deus, estamos diante do Pai, sentimos a sua presença e Ele vem morar conosco, vem andar conosco. Então que você, pela fé, no nome de Jesus, em Jesus o Messias, em Jesus Cristo que venceu a morte, que derramou o seu sangue, que ressuscitou, que está assentado à direita do Pai e tem o Espírito Santo para te abençoar, para te batizar, para que você receba o poder do alto, que você pela fé possa agora se dirigir a Deus, pedir: Deus, eu também quero entrar na tua presença, eu também quero voltar para casa. Eu quero viver como teu filho, eu quero te conhecer, Senhor. Quero sentir a alegria de estar contigo. E eu oferecer, Pai, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que o Senhor fez em mim para a tua glória. Eu quero viver exatamente conforme a tua vontade, ó Deus, na criação, a tua vontade eterna. Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, receba a bênção, seja bendito do Pai, eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias, aquele que batiza com o Espírito Santo. Amém.